você responde dessa página de fofoca lá, você fala isso, mas aí o jornalista fala, tá, mas isso aí, e se for para um caminho de censura e ditadura? E eu vi você responder para ele, não, você não precisa se preocupar, você é um jornalista sério. Por que essa resposta? Não fica um clima de que vai ter alguém decidindo quem é sério e quem não é, indiferente de qualquer recurso público e tudo mais? Voltar um pouquinho para a prática aí do dia 1 do ano que vem, Renan, existe uma questão de governabilidade que você tem sido abordado, né? Muitos dos projetos do Missão são de desmonte de certos arcabouços que acho até super necessários. Por exemplo, a extinção aí de 70% dos municípios do Brasil, coisa que é óbvia para quem tiver um mínimo noção matemática, um golaço sim implementado, mas você vai precisar de maioria constitucional para PEC, 300 e poucos votos, de caras que você está pedindo para eles desmontarem a própria base de prefeitos, a desvinculação de receita, quer dizer, como é que você vai fazer na prática para 300 deputados que estão montados nesse sistema cortar as próprias tetinhas? Isso já aconteceu antes na história do Brasil, história recente do Brasil. O Congresso vota às vezes contra o próprio Congresso. Eu dei o exemplo agora da lei de responsabilidade fiscal. Imagina os partidos da época do Centrão, da época PFL, etc., votando nisso. E votaram. No fim do dia você consegue fazer um convencimento, há um grau de convencimento e há um grau até de republicanismo mesmo no Centrão. Agora, para ser muito pragmático com você, eu venho falando isso em todas as entrevistas, eu vou ter que compor governo. Eu já estou avisando para ninguém ter nenhuma surpresa. Eu vou entrar lá, eu vou ter que compor governo. Porque nós temos um regime nosso que é semi-presidencialista na prática. Então, você ganha a eleição para presidente, você tem que ganhar a eleição no parlamento. É loucura, um regime maluco, mas terei que fazer isso. Então, eu terei que fazer uma composição. O que eu vou criar são as regras para a composição. Não vai ter bandido no nosso governo. E isso acontece em regimes parlamentaristas, eu acho que a gente precisa trazer essa cultura para cá. Há de ser feita uma resolução por parte de todos os partidos, que é vinculante sobre as bancadas, para estou compondo o governo, a resolução obriga a bancada inteira a votar na agenda do governo. Senão não tem nenhum sentido o que acontece hoje, em que o PSD do Kassab está no governo Lula, estava no governo Flávio, e vota em matérias do governo dependendo da matéria do governo. É ou não é governo? Então você precisa criar uma resolução, você precisa amarrar para ter uma maioria que nunca será uma maioria de PEC. Vai ser uma maioria simples, uma maioria tênue. Bota essa, uma maioria precária. Outro elemento que é fundamental para as reformas... Os principais pontos precisam de PEC, certo? Da tua proposta. Grandes pontos precisam. A lei de responsabilidade gerencial... O PL, imagino, vai estar dentro do governo, um PL da vida à esquerda? Desde que ele não me mande um deputado horroroso para compor. Eventualmente um Rogério Marinho é um cara bom para compor um ministeriado que possa ter o PL participando. Existem pessoas decentes ali dentro. Bem menos do que a direita imagina, mas acho que acredito que mais do que eu costumo vociferar por aí. Então, haverá. Eu terei que ter a engenharia disso e a capacidade de fazer, e já estou avisando de antemão para não ficar com ilusão para ninguém, para não ficar metendo estelionato eleitoral. Há um outro elemento, entretanto, que é um elemento funcional, sistêmico, que todo mundo vai gostar no Congresso. Especialmente na parte orçamentária e para a gente passar reformas pró-mercado e reformas de ajuste fiscal. As emendas não serem mais determinadas pelo aumento de receita. As emendas têm que ser determinadas pela quantidade de espaço fiscal discricionário que é feito orçamento. Então, a cenourinha na frente do parlamentar tem que ser corte de gastos obrigatórios para sobrar espaço discricionário, que para nós é investimento, e havendo espaço de investimento, o share de emenda deles vai flutuar ali. Então, o Congresso vai funcionar ele próprio como um agente fiscal. Isso vai facilitar muito passar PECs, porque uma parte das PECs que a gente precisa passar serão em matéria fiscal. O grosso delas. Haverá alguma coisa que é para a área de segurança pública? Que legal, mas hoje, mesmo no governo Lula, já passa PEC em matéria de segurança pública. Segurança pública não será um grande problema para você formar grandes maiorias para resolver. Inclusive, mesmo o Centrão vai se eleger, em parte, com discurso também de segurança. Agora, para fiscal, a gente tem que criar os gatilhos fiscais para permitir geração de governabilidade, com o Centrão entendendo que votar a favor disso é bom para ele. E alguma coisa em relação ao controle das PECs, das emendas? Sim. Que hoje em dia a maior fonte de rolo é emenda, vai para uma cidade tal, o prefeito é primo do outro, que vai gastar lá, não tem TCU lá, não tem Tribunal de Contas, não tem nada para fiscalizar. Sim. É um no cravo e um na ferradura. Você tem que... Já que hoje, eu falo muito, eu dei uma entrevista recentemente falando isso. Hoje o deputado, por mais que pareça que ele esteja empoderado por causa das emendas, na verdade ele é como se fosse uma pessoa que está viciada em crack, é um usuário de crack. Para funcionar o efeito da emenda, ele precisa de cada vez mais emenda. Até porque tem outros deputados da região dele também usando emenda. Há a chegada da política de redes sociais que faz o custo-voto aumentar para ele. Então, ele precisa muito da emenda. Já que ele está desesperado por emenda, quanto mais eu botar a cenourinha, mais vai funcionar. E quanto mais eu fiscalizar,
mas eu vou conseguir adequar, porque todo mundo, e esse é um ponto, veja só como o mundo é irônico. Quem é o ministro que mais trabalha para arrumar a questão das emendas? É triste dizer, é o Flávio Dino. O Flávio Dino hoje, e eu estou falando aqui na Brasil Paralelo, a gente tem que lidar com um mundo que é complexo. O Flávio Dino hoje é um ministro que combate penduricalhos, que combate super salário, e é um ministro, e é o mesmo ministro que está agora perseguindo jornalista. Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, e ele está indo para cima dos esquemas de emenda. É um mundo muito maluco em que o Flávio Dino está fazendo coisas boas, ao mesmo tempo está lá justificando a perseguição a jornalista e estava lá justificando e protegendo os envolvidos no escândalo do Banco Master. É um país muito maluco. Neste ponto, o Flávio Dino me será útil. E eu tendo um bom PGR livre e uma boa Polícia Federal funcionando, a própria fiscalização e a própria punibilização, vamos lá, a criminalização e a punição a políticos que fizeram esquemas com isso, vai começar a disciplinar o uso de emendas. Agora, o uso de emendas é realmente disciplinado, aí sim, na lei de responsabilidade gerencial. Porque a emenda, ela será vinculada às políticas públicas que aumentam os indicadores. Ou seja, o município que não está tendo um aumento do fornecimento de água potável, o prefeito não vai poder construir a praça que eles ficam construindo aos montes. Ele não vai poder ficar botando, como a gente viu no Maranhão, bloquetes, que são uns paralelepípedos, que são horríveis, mal feitos, eles estragam em 1 ano e aí eles ficam num permanente estado de recapeamento, as vias ali. Não, nós vamos ter que fazer obras que são necessárias para bater as metas. Ali, portanto, a emenda funciona. E hoje os parlamentares, o que eles querem? Eles querem emenda para roubar e eles querem a emenda também para fazer a entrega da obra. Não vai ter o roubalheira, mas vai ter a entrega da obra. Eu acho que isso faz parte, infelizmente, da cultura política brasileira e meio que vai demorar para a gente tirar. A ideia do parlamentar executando orçamento virou uma jabuticaba e assim, a gente só não vai deixar a gente não pode deixar o parlamentar atrapalhar a execução do orçamento. Mas estar lá na inauguração é uma coisa meio ridícula, meio old school, mas já que faz parte, terá que fazer parte. Renan, o Brasil me ensinou a ter muita desconfiança com termos genéricos em algumas coisas. No livro amarelo, a parte que eu falei, gosto de uma parte do texto, mas por que essa frase aqui em específica está tão aberta? É a do Código de Imprensa, que se garante lá que vai defender a liberdade de expressão, vai defender a liberdade de imprensa, critica os oligopólios de dinheiro com os grupos de mídia, as grandes concentrações de recursos, fala também da subrepresentação de viés político dos jornalistas, mas você fala a criação de um código unificado de imprensa visando disciplinar o setor. E essa frase ela vem ali junto tanto o desequilíbrio quanto também o viés político do jornalista. Por que essa escolha de usar um verbo aberto para falar de disciplinar imprensa numa regulação? Por que a gente já não botou lá esse negócio como pretende fazer e tal? Qual é a sua ideia exatamente com isso? Porque eu acho que a gente foi impreciso ali mesmo. Eu acho que não foi o melhor texto. Há um tema que foi muito debatido por nós sobre um novo modelo de imprensa que está acontecendo, que eu até falei isso na Globo News, que são as dezenas de milhares de páginas de fofocas, na verdade talvez centenas de milhares de páginas de fofoca regionais que são compradas por prefeituras, que não aparecem na prestação de contas e na transparência da prefeitura, porque elas estão alocadas dentro de agências que são contratadas e ninguém vê que isso está acontecendo e elas servem prefeituras. E este é a grande ascensão do novo modelo de mídia que está acontecendo e que usa dinheiro público, que usa dinheiro de emenda, que no período eleitoral inunda, faz uma derrama de dinheiro para cima desses caras e que basicamente ninguém está percebendo. E isso foi uma resposta que nós estávamos dando a esse modelo de mídia para um momento novo em que a imprensa estava defendendo uma regulamentação de redes sociais draconiana. E eu acho que para a existência da boa imprensa, esse tipo de prática, que é uma prática hoje que é base do funcionamento do Centrão, tem que ser discutida. Assim como o oligopólio de mídia por parte de políticos que são donos de grupos de emissoras nos interiores do Brasil. Para dar nome aos bois, para ser mais preciso. Não pode o Helder Barbalho ter controle sobre toda a mídia do Pará. Eu rodei o Brasil, mesmo em estados com lideranças políticas, vamos dizer, divisões muito contrárias à minha, no geral eu conseguia falar num grupo aqui, ali. No Pará, que é o caso mais agudo, eu não conseguia em lugar nenhum. Nenhuma rádio me recebia, nenhuma TV me recebia. E aí eu já foi na fase final agora da pré-campanha, em que eu estava indo à TV. E aí quando eu fui no SBT, foi eu citar o Barbalho, a entrevista... Pois é, muito obrigado, vamos pro... Todo mundo sabe que acontece isso. Todo mundo sabe que isso é um problema. Eu acho que, mantendo totalmente a liberdade de imprensa, será que interessa pra gente, a indústria da compra de páginas de fofoca para determinar eleições nos municípios sem nenhuma transparência? E 2, políticos donos de grupos de comunicação nos seus estados? Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, essa discussão.
Se a Globo é gigantesca, deixa a Globo ser gigante. Aí a competição, a Brasil Paralelo é um grupo que entrou para competir, que todos possam competir entre si. E que todos tenham o seu discurso, tenham sua liberdade garantida. Agora, tem muito dinheiro público político sendo usado para interferir no processo de formação de consciência das pessoas da maneira mais baixa possível, sem nenhuma transparência. E ninguém debate isso. Ou a gente vai aceitar que o Pará é do barbário. Pará É o dinheiro público, então. É óbvio, mas no fundo isso aqui é uma regulação sobre o que o dinheiro público, como ele está sendo feito, quem está decidindo que o dinheiro pode ser usado nisso e por que não há transparência nenhuma nisso. Porque a gente falou muito do caso da Mind, vocês lembram disso? O caso da Mind estourou, acho que foi 2023. Tá, mas a Mind era o topo de uma pirâmide. Se eu for para uma cidade no interior do Maranhão, existem 10, 15 páginas de fofoca ligadas à situação, oposição, todas recebendo dinheiro público. Alguém sabe disso? Alguém sabe como chega o dinheiro lá? Alguém sabe se houve uma contratação, se houve uma licitação? Não, é uma agência de propaganda ou literalmente um gabinete que pega uma grana e vai dando... É correto isso? A gente está aceitando? É normal isso? São os maiores difusores de notícia falsa, de destruição de reputação, instrumentos de campanha. No Brasil, CNPJ é proibido de fazer campanha. Então, eu tenho um movimento político, que é uma loucura, o movimento político, o MBL, não pode fazer campanha para o Renan. Não pode falar, o Renan é uma grande opção. Eu sou multado e o MBL é multado. Dito isso, uma página de fofoca que às vezes tem um CNPJ, está claramente fazendo campanha para alguém, com dinheiro público ainda, e ninguém está olhando para isso. Então hoje eu tenho... Mas o texto é ruim, o texto está impreciso. Mas vê se eu estou certo se eu falar isso. O candidato Renan Santos se compromete que o código de imprensa é para regular a distribuição de dinheiro público para grupos que fazem política disfarçada enquanto imprensa. Exatamente. Mas não intervém em editorial de dinheiro independente. E nunca foi nosso histórico. Porque o nosso histórico, a primeira ação política do MBL, foi a primeira manifestação nossa, 1º de novembro de 2014, foi por conta de um ataque que a Veja sofreu ali durante a eleição da Dilma. A Veja, a turma do PC, do B, da Uni, destruíram a fachada da Editora Abril, falando que eles eram fascistas, que estavam interferindo nas eleições. Aquilo aconteceu ali, foi a primeira manifestação que a gente convocou, que inclusive deu origem depois às outras que deram origem às do impeachment. A gente sempre foi muito duro contra isso. Até porque essa regulação malandra da mídia é uma pauta clássica do PT. Uhum. Agora, nitidamente, está tendo uma concentração de grana, e eu estou falando sempre, eu estou falando muito de pequenos municípios. Isso está interferindo na política local de uma maneira que as pessoas sequer imaginam. As políticas hoje nos municípios de menos de 50 mil habitantes são determinadas por compra de voto e essas páginas e perfis de Instagram administrados por gente que recebe dinheiro público. É uma ditadura da opinião que está acontecendo. A gente achava que as redes sociais iam libertar e em muitos lugares elas estão oprimindo e comprimindo a cabeça das pessoas. Eu espero que você entenda o conflito de interesse de insistir tanto nisso, mas acho que você conhece a história recente do Brasil para saber esse porquê dessa tônica de preocupação com liberdade de expressão, né? Eu vi a entrevista que você fez no G4 e você responde dessa página de fofoca lá, você fala isso, mas aí o jornalista fala, tá, mas isso aí, e se for para um caminho de censura e ditadura? E eu vi você responder para ele, não, você não precisa se preocupar, você é um jornalista sério. Foi na Globo News. Foi na Globo News? Foi pela Natuza. Thales? Não, isso foi com a Natuza. Você Que ela como falou foi? assim, mas isso aqui não era sobre você. Eu falei pra ela, Aham. isso não é sobre Foi você. nos dois, então. Mas Eu não me lembro dessa do G4, mas como eleitor até, e como também representante de mídia, por que essa resposta? Não fica um clima de que vai ter alguém decidindo quem é sério e quem não é, indiferente de qualquer recurso público e tudo mais? Não, se você é um jornalista que está recebendo dinheiro público, como acontece em muitos veículos de mídia, que seja transparente, que todo mundo saiba. Uhum. Se você é parte de uma família de um político e você tem 2 ou 3 emissoras de TV ou muitas rádios, as pessoas têm que saber e, eventualmente, você tem que ser limitado a essa atividade porque não faz sentido um grupo familiar cuidar de vários grupos de mídia e distribuidoras de rádios por todos os interiores desse lugar. É interessante, é apenas isso. Por isso que eu falei para a Natuza faz parte da Rede Globo. Na Rede Globo, elas recebem verba do governo e essa verba é pública, ela é escrutinável. As propagandas acontecem, a gente pode até, se quiserem discutir a validade disso, não que se discuta. Agora, eles são jornalistas. Uma página de fofoca local que recebe um dinheiro, às vezes lavado, ou um dinheiro oriundo da corrupção, ela está recebendo dinheiro público, ela está interferindo no debate público e ela está interferindo com o nosso dinheiro sem que a gente sequer saiba que isso está acontecendo. É um caso grave, é um caso, no fundo, de corrupção. Sua preocupação é exclusivamente com fontes não transparentes de financiamento? É óbvio, porque isso está afetando muito. Quando surgiu o caso da Mind, todo mundo falou sobre isso. Por isso que eu não acho nem um pouco problemático. Todo mundo, e parte do jornalismo, viu o problema do caso da Mind. Agora, ninguém sabia que o caso da Mind era só o topo de uma pirâmide muito maior. Mas colossal.
Uma coisa é, sei lá, o Felipe Neto. Outra coisa é o Zezinho, de um município que tem 10 mil seguidores numa página, numa cidade que tem 50 mil habitantes. E ele consegue determinar, através das fofocas que ele divulga sobre a política, a reputação da classe política de acordo com quem está pagando ele. A gente tem que saber quem está pagando. É necessário saber quem está pagando. E isso, assim, a transparência é um princípio básico da administração pública. Se não há transparência, não há capacidade do cidadão poder se defender. Então, hoje, políticos usam isso para destruir a reputação, inclusive, de cidadãos. O cidadão está fiscalizando a prefeitura, e aí o cidadão vai ter sua vida escrutinada por uma página de fofoca paga pela prefeitura, e o cidadão não tem direito de saber? Tem o direito de saber. É obrigatório saber. Por isso que essa resposta que eu lembro que eu dei para a Natuza, você é jornalista, e se vocês estão cumprindo, basicamente, os requisitos básicos de uma entidade privada que recebe dinheiro público e que faz ali o seu trabalho, tá tudo normal. Agora, se você está agindo de maneira irregular, como foi a Mind, isso é irregular. E o Brasil tem direito de saber porque o Brasil está pagando essa conta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.